Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez, mais um vídeo aqui, vamos falar sobre língua portuguesa novamente. E hoje eu vou falar para você sobre alguns tópicos importantes de língua portuguesa que caem na prova do Enem e que também são a tônica de alguns vestibulares. O Carlão vai rodar a vinheta e eu vou aparecer aqui para falar um pouquinho sobre língua e linguagem para você, beleza? Carlão, roda a vinheta aí pra galera! Muito bem! Vamos pensar sobre língua portuguesa. Você que é aluno do ensino médio, de cursinho, ou mesmo já está afastado há algum tempo da escola e resolveu voltar a estudar, deve ter percebido, quando pegou provas do Enem, que você não encontra lá muita coisa técnica de língua portuguesa. Quando eu digo muita coisa técnica, você não encontra ali muitos elementos como questões de morfologia, questões de sintaxe, a pouquíssima análise sintática, a pouca coisa de concordância. Pois é, sabe por que isso acontece? Porque o eixo que cobra conhecimento de língua portuguesa dentro do Enem não é um eixo voltado para a estrutura da língua, ou seja, não é um eixo gramatical. Nós temos dois elementos que são mais importantes dentro da cobrança que o Enem realiza: noções de língua e linguagem. Então, vamos começar falando sobre isso aqui, tá? Falando sobre língua e linguagem. Para você que está chegando agora e, sei lá, por um acaso nunca assistiu a uma aula minha, você pode fazer a sua inscrição aí no canal, porque há sempre muitas aulas, sempre muitos vídeos aqui, e eu trago esses conceitos, trago essas mini aulas para você. Bem, quando nós pensamos em língua e linguagem, nós estamos aqui falando sobre algo que é inerente à condição humana, que é a noção de comunicação, tá? Quando eu falo comunicação, eu estou considerando aqui que o ser humano precisa se comunicar. Na realidade, as tentativas de comunicação são anteriores a qualquer língua. A comunicação é anterior à língua, certo? Por isso, ela é uma forma de linguagem. Pablo, mas que diferença é essa? A língua é um sistema estruturado por meio do qual você encripta mensagens que podem ser decifradas por outro falante da mesma língua, certo? Então, língua é um código estruturado, tá? Um código estruturado. A linguagem ultrapassa alguns limites da língua, porque a linguagem não é só formulada por significante, significado, não é só formulada por palavras. A linguagem pode ser gestual, nós podemos ter aqui a linguagem corporal, diversas outras formas, né? Você tem então, vamos considerar algo como língua, a linguagem verbal, articulada por regras, e a linguagem algo mais amplo, que vai abarcar inclusive a língua e linguagem não verbal, imagens, desenhos, tá? Gestos e tudo mais. De fato, o que nós temos que saber aqui é que tudo isso tem como base a ideia de realizar uma comunicação. E é dessa forma que vai se estruturar uma questão de língua portuguesa na prova do Enem. Você tem um texto de apoio, certo? Um texto de apoio. A partir desse texto de apoio, várias perguntas podem ser realizadas. E essas perguntas têm a ver com a sua capacidade de interpretar a mensagem que está contida nesse texto. Então nós temos ali sim uma mensagem, que é o conteúdo, né, proposto, vamos chamar de conteúdo proposicional. Nós vamos pensar aqui que você também pode ser convidado a interpretar qual é o propósito. O propósito de quem escreveu. São aquelas questões sobre a intenção de quem redige o texto. A mensagem tem a ver com o conteúdo do texto de apoio
E as questões têm a ver, podem ter a ver também com o propósito, a intenção. Bem, quando questionarem a você a respeito do propósito, saiba que a pergunta pode estar articulada, tá, sobre os mecanismos que o autor do texto utilizou para conseguir esse propósito. E é nessa parte a respeito de mecanismos que nós temos um pouquinho de teoria lá na língua portuguesa, né? Então você vai ter, por exemplo, mecanismos que mantêm a coesão do texto. E aqui sim podem falar para você a respeito de conjunção e significado das conjunções, pronomes e elementos de retomada, alguns substantivos e o significado desse substantivo no contexto de produção. E isso aqui é muito importante, porque é a partir da avaliação desses mecanismos que você vai confirmar o propósito de quem escreve alguma mensagem. Além desses mecanismos de coesão, nós teremos também mecanismos empregados para estabelecer a coerência do texto. A coerência já é diferente da coesão. Enquanto a coesão tem a ver com a parte física do texto, tá? Vamos pensar aqui em elementos de conexão que fazem o texto ter uma fluidez na hora de você ler. A coerência está voltada para o entendimento, né? O fazer sentido daquelas ideias. Então, quando você está lendo um texto e percebe, olha, esse é um texto coerente, as informações que estão colocadas aqui, as opiniões que estão colocadas aqui, tudo é muito fundamentado, elas seguem um fluxo de informações, existe uma quantidade de informação aqui que é condizente, tá, e possível para a interpretação. Então, a partir disso, eu posso analisar mecanismos que garantem a coerência. Esses mecanismos não são simplesmente uma palavrinha ou outra, tá? Como no caso dos mecanismos de coesão. Eles levam em consideração enunciados inteiros, formas de exprimir, tá? Até mesmo algumas ordens frasais. Isso é bastante importante. Então, no momento de você analisar isso aqui numa questão do Enem, você precisa ter em mente que é sempre uma análise global, tá? É por isso que não adianta você pegar, por exemplo, uma aula de análise sintática e querer extrair da análise sintática a resposta para uma questão mais abrangente, mais complexa. Isso pode ajudar você, mas as questões do Enem costumam ser mais amplas e não reducionistas. Uma questão reducionista é aquela que pergunta para você qual é a função do termo grifado, que quer saber apenas se você conhece a classificação sintática, se é um sujeito, se é predicado, se é um objeto. As questões do Enem são projetadas para que você canse mais, porque você vai ter que ler o texto de apoio, considerar as assertivas, e quando você pega lá a questão em que você tem A, B, C, D e E, já fica bastante evidente a intenção de quem elabora a prova. Você tem sempre duas assertivas que são absurdas. Absurdas, tá? Elas nem poderiam ser consideradas. Essa você já lê e elimina no início da prova. Quando você fica entre três, o que é comum acontecer? Você encontrar a justificativa para anular uma delas e sempre fica entre duas questões. Pela minha experiência trabalhando com provas de Enem, o que é que eu já reparei? Entre duas alternativas sempre vai existir uma palavrinha ali no meio que invalida. Esse processo de leitura deve ser criterioso. Por isso que a prova de humanidades dentro do Enem é uma prova tão longa, tão cansativa. Outra coisa importante, você precisa entender que a parte de linguagens não abarca só português. Abarca português, você também tem literatura e história da arte. Então tudo isso surge num contínuo, né? Você precisa entender ali todos esses aspectos em questões que às vezes estão separadas apenas por um texto
Outra coisa importante, quando você estiver estudando para questões do Enem, saiba que geralmente as questões de língua portuguesa avaliam a língua como um produto das relações sociais. Então é sempre a língua vista como um mecanismo de interação social. Ou seja, ela é mutável, a língua pode ser regida por algumas estruturas, mas essas estruturas com o tempo também podem mudar. Você tem questões sobre dialeto, regioleto, idioleto, você tem questões sobre variação linguística, sobre funções da linguagem, saber que função é empregada em qual momento, questões para você avaliar peças publicitárias. E tudo isso está muito mais em um terreno de interpretação e compreensão do que em um terreno puramente sintático. Beleza? Curtiu essa explicação? Então deixa o seu like aqui, tá? E inscreva-se no canal para você ter ainda mais informações e para poder assistir as demais aulas. Inclusive, se você quiser fazer parte do canal como membro, você tem a opção de assinar aqui e ter os meus cursos ali, um curso de língua portuguesa, questões resolvidas, tudo aí liberado para você, tá joia? Você pode clicar aqui, fazer a sua assinatura agora e até o próximo vídeo. Força, guerreiro!